Bom dia, meus amores! Hoje nós temos matéria nova, figuras de linguagem. Não se confundam com funções da linguagem, que foi a última matéria. Antes de a gente falar um pouquinho de figuras da linguagem, vamos relembrar dois termos que vocês aprenderam este ano nas aulas de literatura, que foi denotação e conotação. Denotação é o sentido real da palavra. Por exemplo, o pássaro voava pela cidade. Pássaro realmente voa. Então, o sentido da palavra voar é real. A gente fala que ela está no sentido denotativo. Se eu disser o carro voava pelas ruas da cidade, eu estou querendo dizer que ele estava correndo muito. Mas o sentido do voar não é o sentido real. Carros não voam. Então, eu digo que o carro voava pela cidade, voar está no sentido conotativo, o sentido figurado, não é o sentido real. E por que é importante a gente relembrar esses dois termos? Porque a conotação, que é o sentido figurado, o sentido que não é real, ela é muito vista dentro das figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas também são conhecidas como figuras de estilo ou figuras de retórica, mas mais conhecidas ainda como figuras de linguagem, caem muito na prova do Enem. E qual que é o significado disso daqui? Figuras de linguagem é um estilo, é uma técnica que o orador usa para conseguir determinado efeito no seu texto. Então, se ele quer um efeito diferente, inovador, ele pega uma figura de linguagem e coloca no seu texto. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês aqui, uma que é muito comum e que vocês conhecem bem, que é o caso da ironia. Se um aluno chega atrasado na minha aula, eu falo com ele assim: nossa senhora, chegou atrasado. Eu não consegui efeito nenhum com isso. Mas se eu quero um efeito irônico na minha frase, eu falo com ele assim: ô fulano, chegou cedo, hein? Eu estou sendo irônica. Porque ele sabe que não chegou cedo, os outros que estão na sala também sabem que ele não chegou cedo. Então, eu dizendo isso, eu fui de certa forma irônica. Eu quis causar algo diferente no meu jeito de falar. É um estilo diferente. Vocês podem perceber aqui no quadro, olha, que são muitas figuras de linguagem. Elas são divididas em 4 grupos, que são figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção e figuras de som. Só que dessas todas aqui que eu passei para vocês, 10 são consideradas as mais importantes, as que mais caem nos concursos e vestibulares e Enem. Então, eu marquei, grifei para vocês as 10 aqui, são elas: metáfora, e aí junto com a metáfora eu falo um pouco de comparação, apesar de não ter grifado, metonímia, antítese, eufemismo, ironia. Polissíndeto, anáfora, a anáfora também é conhecida como repetição, onomatopeia, aliteração e assonância. E como que nós vamos estudar isso? Eu dividi em 2 grupos, então nesta semana ficaremos com o grupo 1, que são essas 5 do lado de cá: metáfora, metonímia, antítese, eufemismo e ironia. E na próxima semana as outras 5, polissíndeto, anáfora, onomatopeia, aliteração e assonância. Fiquem ligados que eu vou colocar para vocês um arquivo em PDF para que vocês acompanhem a explicação de cada uma delas. Um beijo, saudades!